Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Aproximamos-nos do final deste ciclo de encontros em torno da exortação apostólica Amoris Laetitia do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Esta iniciativa, promovida pela Paróquia da Parede, pretende ser uma ajuda ao aprofundamento deste documento acerca da família, como forma de melhor vivermos o ano da família proposto pelo Santo Padre. Que seja uma feliz ajuda na redescoberta do plano de Deus para as famílias e a sua importância fundamental para a construção da Igreja, da sociedade e do mundo. O nosso encontro de hoje versará sobre o capítulo 8º da exortação. Para cada encontro, temos convidado um casal pertencente à nossa comunidade paroquial que tem como missão apresentar esse mesmo capítulo, cruzando com a sua própria existência pessoal, com a sua própria experiência. Temos também em cada encontro a companhia de alguns convidados que nos ajudam a aprofundar o conteúdo de cada um dos capítulos e no final teremos também alguns minutos para algum diálogo com aqueles que nos estiverem a acompanhar em direto pela publicação no Facebook em live stream. Esta sessão pode ser acompanhada no Facebook da Paróquia da Parede e depois consultada em diferido nessa mesma página. Faremos posteriormente o lançamento desta sessão gravada no canal do YouTube da Paróquia da Parede. Pedimos por isso a colaboração de todos na divulgação desta iniciativa. O capítulo de hoje, o capítulo 8º, foi sem dúvida o mais comentado pela opinião pública, pelos meios de comunicação social, a quando da publicação do documento, o que pode ter conduzido, eventualmente, a uma percepção errada acerca da unidade desta exortação apostólica e do seu fim primeiro. E relembro, espelhar para este tempo que é o nosso e repropor a beleza da família tal como sonhado por Deus desde o princípio. A compreensão das problemáticas reais que o capítulo 8º apresenta, tal como temos referido noutros momentos da exortação, especialmente na parte introdutória e na leitura que o Santo Padre aí faz da realidade em que vivemos, só podem ser entendidas no contexto da unidade da Amoris Laetitia, da unidade que a Amoris Laetitia procura evidenciar. Mais uma vez, com um olhar que nunca esquece a realidade concreta das situações, o Santo Padre, o Papa Francisco, apresenta a vida cristã como um caminho progressivo de descoberta e de conversão à luz da misericórdia divina, enquanto traço de Deus revelado em Jesus Cristo. Esta proximidade pastoral do Santo Padre, que tanto nos tem habituado, faz-nos reconhecer a vida cristã como um caminho que nunca estará plenamente percorrido, até que cada coração seja totalmente de Deus e Deus possa, finalmente, ser tudo em todos, como nos lembra o apóstolo São Paulo. É também evidência da Igreja, a nossa mãe e mestra, como o hospital de campanha, que é chamada a ser, hoje, como sempre, e a receber os seus filhos feridos pelos caminhos da vida, a serená-los, a curá-los, por meio da graça de Deus, da qual é dispensadora. O acolhimento é a concretização do rosto misericordioso de Deus, que deve permitir a que todos se sintam parte da Igreja de Jesus, sem rótulos apressados ou extremados. Conhecemos bem o mundo em que vivemos e tantas vezes as posições surgem polarizadas ou descontextualizadas, o que dificulta o acolhimento verdadeiramente cristão daqueles que, apesar dos acontecimentos das suas histórias, das suas vidas, não deixam de procurar o amor incondicional de Deus. Acolhimento esse que é necessariamente misericordioso, mas que exige ao mesmo tempo a verdade e a caridade. Que a partir da leitura atenta deste capítulo se descubra novamente a vida cristã como um caminho a ser trilhado todos os dias, onde, por meio da vida concreta, se procura discernir a presença de Deus e os seus apelos constantes a uma vida mais santa, mais feliz, mais imersa em Deus. Esse caminho não se faz de forma apressada para despachar assuntos, mas com a generosidade atenta que reconhece a complexidade das situações e a exigência dos caminhos do Evangelho. Só assim, com desejo de calcorrear passo a passo o caminho diário da santidade, na Igreja que o Senhor nos concede, lugar onde a sua graça é oferecida, se tornará possível a integração plena de todas as situações ditas irregulares, na complexidade própria de cada vida, de cada filho amado, sempre único e irrepetível. Para o encontro de hoje, para além do Paulo e da Mágia, quem dou
as boas-vindas nesta noite, que têm servido a nossa paróquia ao longo de muitos anos e com uma fidelidade que é um testemunho para todos nós. Temos também o casal Eugénio e Isabel Canutilho, aos quais damos também as boas-vindas. É com muita alegria que os recebemos nesta nossa iniciativa. Então, passo-vos então a palavra para darmos início a esta sessão. Ora, então, boa noite a todos. Um especial e fraterno abraço aos nossos convidados, o Eugénio e a Isabel, que nós conhecemos recentemente e que foi uma bênção realmente conhecê-los em pessoa, pelo seu testemunho de vida e de alguma maneira por algum caminho similar em relação ao que nós estamos a começar a traçar agora. Pois este 8º capítulo, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, é como o Padre Miguel disse muito bem a começar, e aliás a sua introdução fez um resumo quase total dos pontos essenciais do capítulo. É um capítulo realmente delicado, a espaços um pouco complexo, que, como disse muito bem o Padre Miguel, foi objeto de alguma confusão de interpretações pela comunicação social laica. E é preciso começar por entender que o esforço de abertura do Papa Francisco em nada corresponde a um desvio da doutrina da Igreja, não há contradições, como aliás mais à frente se mostrará. Mostraremos inclusive um ou dois exemplos das tais eventuais duplas interpretações de coisas que parecem uma coisa e não são exatamente. Também referir que o Papa nos reporta para outros documentos e outras exortações próprias e alheias, nomeadamente a sua própria exortação de 2013, a Evangelho Gaudium, ou a do Papa João Paulo II de 1981, o Familiaris Consórcio, que são realmente, junto com os documentos originários dos sínodos dos bispos de 2014 e 2015, são aqui realmente colocados em conjunto para melhor expressar determinados conceitos, ideias e reforçar aspectos muito importantes da doutrina da Igreja no que diz respeito a este capítulo. Em linhas, digamos aí numa frase, este capítulo representa um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral diante de situações que não correspondem plenamente ao ideal de matrimónio cristão abençoado por Deus. Realmente nós começamos por nos afirmarmos como realmente um dos casais que se encontra nesta situação. Falaremos um pouco mais à frente também da nossa experiência, mas uma das coisas fundamentais que ocorreu ao longo da leitura deste capítulo, que foi um aspecto muito interior e importante para nós, foi realmente o amor e a misericórdia transbordantes que realmente transparecem das palavras do Papa, e nós, em vez de nos sentirmos como algumas vezes nos sentimos em algumas situações objeto de um olhar de lado e um dedo em riste, sentimos desta vez como que há um braço carinhoso à volta do nosso ombro a dizer-nos: venham, entrem, juntem-se a nós, vocês são iguais a nós, não estão em pecado mortal e a Igreja precisa de vocês. E realmente foi nesse contexto que nós nos envolvemos com a nossa comunidade e vamos dia a dia fazendo o nosso caminho. Eu pediria agora ao Rafael que realmente colocasse a primeira imagem. Nós destacamos aqui basicamente 4 conceitos ou palavras-chave que estão presentes no capítulo. Estas palavras são fragilidade, discernimento, integração e misericórdia. Não é por acaso 3 delas estão no título. A fragilidade começa por ser realmente uma palavra muito especial que nos toca a nós pessoalmente, porque é uma maneira muito bonita, nós tínhamos falado sobre isso, não era, Magin? Sim, sim. Que era uma maneira muito bonita que o Padre tem de colocar estas questões, retirando-lhes a carga negativa, a carga de juízo, simplesmente acolhendo os seus filhos mais frágeis, apenas nessa situação de fragilidade e ajudando-os a crescer e a evoluir.
e para nós tocou-nos muito a escolha desta palavra. É uma palavra muito particular, muito bonita, muito realmente que alivia toda a carga negativa que possa estar eventualmente associada socialmente, inclusive, a estas situações. Depois, a palavra discernimento, que aqui é vista em três parâmetros. Há o discernimento pastoral, o discernimento pessoal, portanto estes dois estarão intimamente interligados, e depois o discernimento face às normas. Este capítulo, este tema do discernimento é um tema para nós central aqui no capítulo, e a Magi irá desenvolvê-lo um pouco mais tarde. Depois, a integração não é mais do que passar à prática o discernimento, portanto, e a misericórdia será a maneira como essa integração é feita. Esta misericórdia, no fundo, entra num saco com vários sinónimos, se assim podemos dizer, que são indicados mais à frente. Misericórdia, caridade, compaixão, compreensão, amor, sobretudo, que realmente emanam dessa vontade de querer integrar os mais frágeis. Eu aqui começaria já por desafiar os nossos convidados, a Isabel e o Eugénio, para saber se de alguma maneira concordam com esse primeiro faseamento, digamos, destas palavras, e o que é que se lhes ocorre dizer sobre alguma delas em particular, começando pela fragilidade, eventualmente. Posso dar só as boas noites. Muito obrigada por nos terem convidado. O Eugénio também dirá certamente o que quiser. Muito obrigada por nos terem convidado. É com muito gosto que estamos aqui. E uma das coisas que mais agradecemos foi a possibilidade de nos termos conhecido. Temos estado juntos os quatro a passar um bom serão e a conversarmos sobre as nossas vidas e a sentirmos irmãos em Cristo. É sempre este mistério de que quando nos juntamos, Deus está no meio de nós e nós estamos juntos porque nos une a mesma fé e o mesmo sentimento de pertença a esta igreja. E isso agradecemos muito a quem nos convidou por nos ter dado a possibilidade de vos conhecer. Não sei agora se o Eugénio quer dizer mais alguma coisa antes de eu passar à questão da fragilidade. Não, também apenas só repetir o agradecimento por esta oportunidade única de poder conhecer pessoas e poder conhecer boas pessoas e de vermos, como a Isabel dizia, que fazemos parte do mesmo mundo, fazemos parte da mesma vida, e o que vale a pena é mesmo podermos partilhar aquilo que nos vai no coração. Muito bem. Só a questão da fragilidade, porque foi uma palavra que nos foi muito querida nesse serão e que repetimos muitas vezes. Estou bem recordada da forma como a Magi falou da palavra fragilidade, e penso que ela é enriquecedora ouvi-la outra vez, mas eu só queria dizer é que eu acho que realmente é extraordinariamente bela. E quando o Paulo falava da questão de tirar a dimensão negativa, eu diria que uma coisa é falarmos de situações ditas irregulares, outra coisa é falarmos de situações de pessoas em situação de fragilidade. E, na verdade, eu estava a ouvi há pouco a entrada do Padre Miguel e depois ouvi agora o Paulo, e estava a ver, mas o que é irregular e o que é regular, não é? Há tantas irregularidades na nossa vida enquanto cristãos, para todos, não é? Portanto, esta é muito belo e é muito sabedor e é muito evangélico ter havido esta maneira de chamar, porque nós precisamos das palavras, não é? Esta maneira de conseguir propor-nos a todos nós uma nova forma de olharmos para um determinado contexto, que é um determinado contexto da vida. Muito bem. Eu estou completamente de acordo e não podia estar mais de acordo. Realmente, no início do capítulo, quando se fala na questão de acompanhar, logo na abertura o Papa refere que a Igreja se dirige com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar ao serviço da comunidade onde vivem.
Aliás, não é por acaso que esta exortação aparece no ano jubilar dedicado à misericórdia. E depois, mais à frente, o Papa frisa que, embora sempre propondo uma perfeição, convidando a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido, dando-lhes nova confiança e esperança. Ora, só isto diz realmente tudo sobre a maneira do Papa abordar estas situações, e nós sentimos imediatamente invadidos por este amor, esta misericórdia e esta vontade de incluir e colocar, curiosamente, todos no mesmo patamar. Porque quando falamos da fragilidade, não nos esqueçamos que, como o Papa frisa muito ao longo deste capítulo, existem uma enormidade, uma complexidade de situações. Também é por isso que depois veremos mais à frente que a própria aplicação das normas se torna um pouco, às vezes até redundante, porque tal é a riqueza e complexidade das situações. Mas, ao mesmo tempo, não esquecer que a fragilidade realmente não vem só da suposta irregularidade da situação. A fragilidade, muitas vezes, acontece aos casais interiormente, casais esses que estão, aparentemente, diante da lei e da doutrina, estão regulares, mas sofrem, apesar de tudo, essa fragilidade por outros motivos de crise nos seus casamentos e não só. E, portanto, a fragilidade não é aqui entendida como uma coisa só que acontece aos divorciados recém-casados ou aos que ainda nem sequer estão casados ou quaisquer outras situações. É realmente uma situação transversal com variantes que têm que ver com a própria complexidade das várias situações. E, portanto, esta questão da fragilidade aqui exposta desta maneira deixou-nos a nós, digamos, mais aliviados da maneira como o Papa olha para nós. Nós não nos deixamos hoje em dia levar por quaisquer rótulos, vivemos a nossa vida, tentamos responder diante daquele que está lá em cima e que nos olha, e tentamos evoluir na nossa situação e passar para patamares de maior proximidade com a suposta perfeição ou ideal do matrimónio cristão. O Papa, logo de entrada, também não deixa dúvidas ao que é o ideal do matrimónio cristão e de que isso é sempre a maior defesa da Igreja. Inclusive, mais à frente, depois fala que, apesar de haver esta vontade de integrar, de acolher os filhos frágeis, também deve ser dado uma atenção particularmente especial aos casos de casamentos que estão em riscos de fracasso, porque realmente a Igreja tem que agarrar os seus, especialmente os que estão dentro da Igreja em situação mais ou menos pensava-se que tranquila e que depois acontecem realmente surpresas. E, portanto, a partir daqui, depois entraremos na parte central, digamos, do capítulo, que é a que abarca mais discussão, que é a questão do discernimento, e este discernimento visto sob vários prismas. Eu não sei se também a Isabel e o Eugénio, em relação à questão do discernimento de entrada, quereriam pôr em debate qualquer ideia. Há tantas frases tão bonitas que o Papa deixa passar durante o documento que realmente é difícil às vezes selecionar uma só passagem. Olha, eu se calhar enquanto a gente está aqui a olhar para o documento e para marcar alguma coisa, eu só queria também aqui, em termos de entrada, trazer algumas palavras que identificam este capítulo e que nos colocam com algum cuidado maior em relação a tudo o que se diz sobre estas matérias. Porque o Papa, ele próprio é muito cuidadoso, ou seja, vou passar a explicitar as palavras para conseguir tornar mais claro o meu raciocínio. Começa por dizer que este capítulo é muito delicado. Diz que são temáticas, e são palavras tiradas, que são temáticas controversas. Fala de forma parcial. Situações que ainda não correspondem ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimónio.
Diz que devemos evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações. Fala de sofrimento. Fala de uma misericórdia e utiliza 3 adjetivos. Uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. E esta, poderia dizer mais, mas só estas citações destas palavras nos mostram o cuidado que é posto a tratar deste tema. Não é? É como se fossem sinais de alerta a dizer, não falem destes assuntos de forma leve. Leve no sentido leviana, ou seja, sem pensar nas consequências do que estão a dizer. Não falem destes assuntos sem pensar nas pessoas. Não falem nestes assuntos sem amor, porque senão isto corre mal, não é? Senão isto corre mal. E é esse cuidado do Papa que eu acho que para nós todos, sem exceção, é sempre motivo de uma enorme alegria, porque é pensar que o pastor que está à frente deste rebanho imenso que todos nós somos, não é? Este pastor realmente é a figura do Evangelho que vai à procura da última ovelha, da que está mais perdida, da que está mais esquecida, da que está mais abandonada. E para essa ele diz misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. E por isso eu sinto muitas vezes, às vezes também não me sinto assim tão feliz, mas na maioria das vezes sinto-me imensamente feliz por estar nesta nossa igreja e neste tempo que estamos a viver. Neste início do século XXI, com todos os desafios, com todas as sombras, com todas as luzes, nós temos este homem extraordinário que revela inteiramente para mim o rosto de Jesus. E era esta também um bocadinho esta reflexão que queria fazer neste momento. Muito bem, agradeço. Passava aqui também uma outra faceta deste texto do Papa, em que ele aqui transmite uma ideia em 3 momentos diferentes. E eu passo aqui a citar. Primeiro, aquilo que faz parte de um discernimento prático de uma situação particular não pode ser elevado à categoria de norma. Um pouco antes diz, as consequências ou efeitos de uma norma não devem ser necessariamente sempre os mesmos. E por último, citar aqui onde diz, os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar o espaço adequado para o discernimento pessoal e pastoral. Portanto, isto um bocadinho porque sabemos na Igreja há muitos pontos de vista e muitas vezes relativamente a esta fragilidade que aqui estamos a conversar, é preciso, o Papa chama-nos a atenção para este cuidado de não estarmos a olhar para as normas como uma norma e sermos inflexíveis e não sair daí mais uma vez. É preciso abrir o coração e acolher cada caso. Cada caso é um caso, cada caso é um casal, cada caso é uma família que sofrem e, portanto, é preciso ter este cuidado. E ele reforça dizendo, evitando o escândalo, disse ele também. Pois. Eu passaria agora à Magi para ela realmente entrar no tema do discernimento e, portanto, passo aqui a bola à minha esposa. Boa noite, eu sou Maggie, a esposa deste senhor. Eu só vou pedir um bocadinho de compreensão, porque quem me conhece sabe que sou estrangeira e de repente, pronto, desde já peço desculpas por alguns erros de vocabulário que possa ter. Eu vou falar um bocadinho de discernimento de situações chamadas irregulares. O capítulo 8º da exortação Amoris Laetitia começa por indicar que, ainda que a Igreja entenda que toda ruptura do vínculo matrimonial vai contra a vontade de Deus, também é consciente da fragilidade de muitos de seus filhos. O Papa Francisco começa por reforçar o conceito do matrimônio cristão, para logo acrescentar que algumas formas de união contradizem radicalmente este ideal, enquanto outros o realizam pelo menos de uma forma parcial. Por conseguinte, a Igreja não deixa de valorizar os elementos construtivos nas situações que ainda não correspondem ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimônio.
o Papa Francisco destaca positivamente as uniões que se caracterizam por uma notável estabilidade através de um vínculo público com afeto profundo e responsabilidade para com os filhos. Aqueles que fazem parte da Igreja precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e fortalecedora. Aos pastores compete não só a promoção do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações muitas pessoas que deixaram de viver estas realidades. O caminho da Igreja é sempre o de Jesus, que não é outro que o caminho da misericórdia e da integração. Ou de não condenar eternamente a ninguém, derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que as pedem com coração sincero. Chamo a vossa atenção particular para esta frase que vem a seguir. Temos que evitar juízos de valor, como bem dizia Eugênio, uma das suas frases importantes, que não tenham em consideração a complexidade das diversas situações, e é necessário estar atento ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. E continua, trata-se de integrar todos, deve ajudar-se cada um a encontrar a sua maneira de participar na sua comunidade, para que se sinta objeto de uma misericórdia incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. O Papa refere-se a todos, independentemente da situação em que se encontrem. Obviamente, se há alguém que ostenta um pecado objetivo, entende-se que não pode pretender dar catequese, ou pregar, ou comungar, mas mesmo para estas pessoas haverá alguma maneira de participar na vida comunitária, na vida da nossa comunidade. Querem em tarefas sociais, em cáritas, ou querem reuniões de oração, ou querem a forma que ele seja inspirada ou sugerida pelo seu pastor. Quanto ao modo de tratar as várias situações ditas irregulares, os padres sinodais chegaram a um consenso na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente convivem. Cabe à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça das suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio que Deus tem para elas. Por exemplo, os divorciados que vivem uma nova união podem encontrar-se em situações muito diferentes. Não devem ser catalogadas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral, como também comentou o nosso convidado. Contudo, o Papa distingue. Uma coisa é uma segunda união, consolidada no tempo, com novos filhos, fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão e, especialmente, com consciência da irregularidade da sua situação. Outra bem diferente é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos e famílias inteiras. Ou situação de alguém que faltou repetidamente os seus compromissos familiares. Este não é, de facto, o ideal que o Evangelho propõe para um matrimônio. Ainda acolhendo as observações de muitos padres sinodais, o Papa afirma que os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã, suas diferentes formas possíveis, evitando toda ocasião de escândalo. A lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral, mas acrescenta: a sua participação pode exprimir-se em diferentes serviços eclesiais. Não só não devem sentir-se excomungadas, mas podem viver e maturar como membros vivos da Igreja. Esta integração é necessária também para o cuidado e educação cristã dos nossos filhos. E por falar de excomungados, esta é uma expressão que devemos tirar. Estas pessoas não estão excomungadas, porque uma excomunhão,
porque uma excomunhão é uma pena canônica e, obviamente, não é o caso. A nossa condição, ou a nossa condição, ou a condição das pessoas nesta situação, a condição de batizado não desaparece, a condição de cristão não desaparece. Portanto, continuam sendo filhos da igreja e membros da sua comunidade. É verdade que neste contexto houve bastante polémica, mas basicamente nos meios de comunicação, que deram uma ideia errada, como dizia o Paulo, na sua interpretação. Muitos pensaram, se o Papa diz que estas pessoas não devem sentir-se excomungadas, então quer dizer que podem comungar. Mas atenção, que estas são duas coisas muito, muito diferentes. Aliás, também há aqui uma fronteira que é sempre a última fronteira, que é a fronteira da consciência pessoal. Exatamente. Independentemente do que pode ou não pode ser a doutrina, ou as exceções, ou a interpretação dos casos, é a nossa consciência que dita realmente a fronteira final. É como nós nos sentimos perante o Senhor que realmente conta. E, nesse aspecto, vai um pouco mais além, inclusive, de tudo isto que foi dito pela Magi. Eu não sei se os nossos convidados neste capítulo, agora aqui em que foi dito tanta coisa, a Magi seguiu mais um esquema de leitura por, obviamente, as suas questões de idioma, mas creio que foi uma seleção, digamos, muito concisa do que é o cerne deste capítulo, e não sei o que é que a vocês, Isabel e Eugénio, vos vem à cabeça agora, sobre, em termos de comentário, sobre esta parte central, que é realmente o fulcro da questão, não é? Certo. Pois eu não sei, meu marido, não sei se calhar agora também estava um pouco na hora, já estamos a falar há um bocadinho, se calhar podíamos dar um bocadinho do testemunho mais pessoal, não é? Aqui é o momento. Porque o tema está lançado e está bastante bem enquadrado. Não, podemos falar um bocadinho do nosso testemunho. Nós estamos casados há 23 anos, temos 3 filhos. A nossa filha mais velha é do meu primeiro casamento e de nós os dois depois tivemos mais 2 filhos. E é neste contexto de termos tido, eu passei por um processo de nulidade que aconteceu há cerca de 30 anos, o tempo é muito rápido a passar. Quando estivemos juntos no serão, fizemos as contas e eu vi que realmente já foi quase há 30 anos. Há 30 anos tudo o que dizia respeito a processos de nulidade, a maneira como se olhava para as situações dos recasados, até a forma como se olhava para a situação dos divorciados era completamente diferente do que é hoje, mas realmente aconteceu isso, eu tive esse processo. Nessa altura os processos demoravam muito tempo, não porque o processo em si demorasse muito tempo, mas porque havia muitas pessoas à espera, havia longas listas de espera, e havia ainda nessa altura também, os tribunais eclesiásticos não estavam tão equipados, entre aspas, não tinham tantas pessoas a trabalhar nos tribunais eclesiásticos que permitissem que os processos fossem mais rápidos e tudo corresse de outra maneira. O Papa Francisco deu ordens muito concretas acerca da forma como tudo isto se devia fazer e, portanto, houve muito mais sacerdotes formados em direito canónico, leigos formados em direito canónico, e hoje em dia a Igreja é completamente diferente no que diz respeito a esta matéria. Mas voltando àquilo que eu conheci e que eu vivi, por isso eu tive cerca de 6 anos à espera que chegasse, desde que iniciei o processo até se iniciar propriamente a fase de tribunal, e depois o processo durou cerca de 2 anos, sendo que nessa altura também os processos ainda estavam marcados pelaquela realidade que o Papa Francisco depois também fez com que fosse alterada, ou seja, todos os processos passavam por uma primeira instância e eram confirmados numa segunda instância. Hoje em dia a indicação que é dada não é essa, os processos são tratados à partida fechados numa primeira instância. O que é que eu podia dizer mais? E depois a seguir o Eugénio pode pegar um bocadinho na fase em que nos conhecemos. Lembro-me de, nessa altura, portanto eu tinha a minha filha Ana, muito pequena,
lembro-me que pensei muitas vezes o que é que me aconteceria se neste tempo de espera em que eu estive com todo o processo em andamento, se eu conhecesse alguém por quem me apaixonasse profundamente e com quem desejasse constituir uma família. O que é que eu iria sentir, não é? Que decisões é que eu iria tomar? E durante esse tempo, que foi um tempo, eu acho que os tempos de sofrimento, de muito sofrimento pessoal, e quem passa por um divórcio sabe muito bem o que é um tempo de sofrimento, os tempos de grande sofrimento têm esta capacidade de nos aproximar de Deus ou de nos afastar de Deus. É a conclusão que eu chego agora, que já estou a olhar para os 60 anos, que os 60 anos já estão mesmo aqui ao pé. E pronto, eu acho que eu agarrei muito ao desejo e à oração e ao pedido que Deus não permitisse que isso me acontecesse, não é? que eu não me sentisse afastada, que eu não me sentisse... E a verdade é que eu só conheci o Eugénio depois do processo ter terminado. Penso que são os caminhos de Deus, Deus deve ter querido que assim fosse, e portanto não tive que passar por essa situação de ter que tomar uma opção consciente das consequências da minha opção. E isto só serve para que o meu respeito e o meu cuidado e a minha delicadeza, para utilizar a palavra delicado que o Papa utilizou, em relação a todas as pessoas que estão em situações como a Maggie e o Paulo estão, e há milhares de pessoas, é assim que eu olho com muita delicadeza, com muito respeito, com muita consideração. E penso que nós precisamos de ter este olhar, é isso que Deus nos pede. É claro que eu falo sempre porque não vivi na carne, mas vivi muito perto, não é? Portanto, tenho a percepção das coisas, tenho a percepção do que é que isso implica. Mas pronto, mas também passei pelo contrário, não deixava de ter uma filha de nenhum outro casamento, e não deixei de passar pela situação de uma mulher divorciada, que, portanto, também olho para estas situações também com muito cuidado. E acho que nós todos, enquanto comunidade, temos que ter muito cuidado também em não sermos rápidos e olhar por cima, pela rama, a tratar a falar destas situações. Não é? Sim. Não podemos fazer. Mas não sei o que é que o Eugénio quer dizer mais acerca daqui do nosso testemunho de vida, se calhar podemos avançar um bocadinho mais. Se calhar, avançando um pouco mais, pensar em coisas tão simples e práticas do dia-a-dia, como, por exemplo, se nós os dois não nos tivéssemos casado, por exemplo, hoje não fazíamos parte de uma equipa de Nossa Senhora, não teríamos conhecido o Rafael, que foi quem nos convidou para estar aqui hoje. Portanto, lá está, como dizia a Isabel, são os caminhos de Deus. Muitas vezes andamos pela vida sem nos apercebermos daquilo que os caminhos por onde Ele nos encaminha. Mas a verdade é esta, é que se não... Lá está, mais uma vez, nós, em termos de experiência de casal, este é um dos temas que eu queria focar, que é, lá está, não teríamos tido o caminho que tivemos se não tivéssemos tido este privilégio de nos podermos ter casado. Casar pela Igreja, casar, casaríamos certamente, não é? Mas sim, casar pela Igreja. Pronto. Se calhar aqui também ainda posso acrescentar mais dar mais um exemplo de quando estávamos a conversar os quatro, e que eu acho que também nos ajuda aqui a situar. Esta questão de que o Eugénio agora falou das equipas de casais Nossa Senhora a que nós pertencemos, eu lembro-me que na altura falámos deste documento na equipa, e eu disse-lhes isto que o Eugénio acabou de dizer, não é? Mais por mim do que pelo Eugénio, porque eu disse-lhes, vocês percebam uma coisa, nós somos os mesmos, exatamente os mesmos, a mesma Isabel e o mesmo Eugénio, mas se eu não tivesse conseguido ter o processo de nulidade, eu não tinha hipótese de estar aqui, não é? Poderia estar noutro sítio qualquer, mas aqui não estava certamente. E outro exemplo que muito me marcou, mas este já muito mais recente, sobre o qual já escrevi publicamente, portanto o que vou dizer não é a primeira vez que vai ser dito, mas recordam-se que quando na primeira fase do confinamento
tivemos o problema de não se poder ir à missa, portanto não se poder comungar, as igrejas estavam fechadas. E nessa altura levantou-se um certo clamor de muitos irmãos nossos na fé, que diziam que era impossível viver sem comungar, quer dizer, que a sua vida cristã não estava, a palavra não foi esta, mas era como se estivesse amputada, não é? Quer dizer, não fazia sentido. E eu lembro na altura de pensar, refletir, falei com o Eugénio, de pensar, mas como é que nós somos capazes de dizer isto quando andamos há anos a dizer a todos os casais em situação de recasados que a comunhão espiritual é fantástica, é extraordinária, que vivam com ela. Né? E isto a mim fez-me muita confusão. Porque eu pensei, então como é que é possível? Eu estou 15 dias, 1 mês, 3 meses sem poder comungar, porque não é possível, não posso, e clamo ao mundo que isto é um sofrimento, legitimamente. Não é? E com a mesma legitimidade digo aos meus irmãos que se satisfaçam, que sejam felizes, que se consolem com a comunhão espiritual. Portanto, eu não sou... eu própria já disse isto a amigas minhas que estão nessa situação. Eu própria já tive esta conversa com elas. E depois tive vontade de pintar a cara de preto, porque eu disse-lhes isto antes do confinamento. Não é? Estou-me a lembrar em concreto de uma que trabalha comigo, que trabalha na rádio. E eu depois tive a vontade de pintar a cara de preto, e acho que nunca mais lhe vou dizer isso. Tenho a vontade de chorar quando estou na capela com ela. Não é? Pronto. E isto é a pura das verdades. Nós não podemos ter... nós temos que sentir as coisas como se acontecessem connosco, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa carne e no nosso sangue. E se o fizermos, eu penso que não estou a dizer que está errado o que está estipulado, nada disso. O que eu estou a dizer é que nós temos que olhar com cuidado para as pessoas. Com muito, muito cuidado. Pronto, isto são dois exemplos de conversas que temos tido aqui em casa, que falamos com os filhos, para eles também irem acompanhando as coisas, não é? E percebendo as coisas, e que não podemos deixar de partilhar com todos desta forma, não é? Aqui estamos a partilhar 6 pessoas, mas, e com quem nos está a acompanhar, mas de uma maneira mais alargada para quem nos ouvir mais tarde. Eu agradeço realmente o vosso testemunho, realmente fantástico. Nós, falando da nossa própria experiência, há aqui também graduações da mesma realidade, desde logo dentro do próprio casal, porque o sofrimento pelo qual acabamos sempre por passar, porque esse sofrimento é feito até de modo involuntário, acontece quando o Padre Miguel todas as semanas e milhões de padres pelo mundo inteiro dizem felizes os convidados para a ceia do Senhor, logo ali é uma pontadazinha que nós sentimos, porque sentimos os infelizes, os que estamos de fora. Mas mesmo aqui nesta situação há uma graduação, é porque eu, por exemplo, por mim, sofro a dobrar, ou seja, eu sofro por mim e sofro pelo sofrimento que acabei por incutir à minha esposa ao, de alguma maneira, trazê-la para esta realidade. É verdade que vamos vivendo a nossa vida da maneira como melhor podemos diante de Deus, encontramos, graças a Deus, o nosso espaço na comunidade, nunca, mas nunca sentimos qualquer tipo de animosidade, de julgamento, do que quer que seja, de todas as pessoas que nos rodeiam, e realmente fomos ganhando o nosso espaço pela envolvência que quisemos sempre ter nas atividades da Igreja, mas realmente houve um marco, um momento que contribuiu para, de alguma maneira, nós passarmos para outro campeonato, que foi quando o nosso filho entrou para a catequese. Porque quando os filhos entram na equação, a responsabilidade acrescenta-se, ou seja, nós temos que ser sempre um exemplo para eles. E as coisas têm que bater certo, desde a maneira que nós dizemos em casa até aquilo que nós praticamos fora. E realmente, através do nosso filho e da catequese,
nós começámos pouco a pouco a envolver-nos, e aqui também há uma pessoa que nós quereríamos destacar particularmente, que é o Padre Morgadinho, que realmente tem sido sempre uma pessoa com uma abertura de espírito de salientar. Realmente é uma pessoa extraordinária e que nos trouxe sempre realmente para o seio do grupo de uma maneira tão natural. Eu não sei se a Mágica quer também dizer. Sim, eu queria comentar uma experiência que realmente me marcou muitíssimo e que não foi precisamente quando o nosso filho entrou na catequese. Foi mesmo no início, quando foi a altura de batizar o nosso filho. Muitas pessoas, eu disse que estou em Portugal, vivo na Parede e assisto a esta comunidade, a esta igreja, e algumas pessoas, não dentro da igreja, sino, digamos, no entorno. Na altura de batizar nossos filhos, nosso filho, pessoas comentaram que o pároco da Parede era bastante rígido, era bastante tradicional, e cuidado que se calhar na condição vossa, que são divorciados, não sei se vai ser possível. Todo tipo de coisas ouvimos. Como não estávamos tão involucrados, senão apenas assistíamos à missa regularmente, todos os domingos, mas eu pensei, bem, se o nosso filho não pode ser batizado na paróquia onde eu assisto desde que vivo cá, eu comentei com meu marido, eu vou ficar muito triste, tristíssima. E os nossos amigos, um grupo de amigos à volta, comentaram, bem, não se preocupem, se fosse o caso, se for esse o caso, também é uma segunda opção. Eu tenho um amigo, um parente que é padre e pode batizar a seu filho. E eu pensei, bem, Paulo, então vamos à nossa paróquia primeiro, porque essa é a primeira porta que temos que tocar. E foi o Padre Morgadinho, embora o padre ainda estava vivo, quem nos recebeu realmente foi o Padre Morgadinho, e de facto também foi quem batizou o nosso filho. E nós, assim, muito humildemente, muito cuidadosamente, batemos a porta e nós achávamos como explicar-lhe. Pronto, queríamos batizar o nosso filho, mas o momento tinha que chegar. E dizemos, bem, o Padre Morgadinho, a questão é que a nossa condição, não somos casados civilmente, não somos casados pela igreja. E o Padre Morgadinho olhou para nós e disse, e qual é o problema? Com aquela calma que o caracteriza. E qual é o problema? Os pais podem ser até ateus, mas quem sou eu para condenar uma criança inocente? Olha, confesso que desde esse momento o meu coração ficou eternamente para o Padre Morgadinho. Já lhe digo, foi a minha entrega total a essa paróquia, e foi com um gosto e com uma alegria, foi a maior alegria que eu tive na minha vida, porque era exatamente isso o que eu esperava da paróquia, onde eu assistia todos os domingos. E fiquei tão feliz, fiquei tão contente, e desde então, pronto, somos membros ativos dessa paróquia e damos todo o que podemos, e pronto, somos felizes dentro da nossa comunidade. E queria acrescentar que isto forma parte de um acompanhamento, porque isto é mesmo parte desse tal acompanhamento que o nosso Papa Francisco disse na exortação, que estes tipos de casais também têm que ser acompanhados, e pronto, e para nós irmos dando nossos passos pouco a pouco, nossos passinhos dentro da comunidade, e ganhar também uma certa responsabilidade e um certo espaço. Isso também é de agradecer. Eu entendo que quando uma pessoa se separa e existe se rompe um vínculo, ou existem mulheres abandonadas ou homens abandonados, seja qual for o caso, é difícil, porque há uma confusão enorme dentro de nosso interior. Ou não foi o meu caso, mas graças a Deus não foi, mas sei que pode existir muitas vezes essa confusão enorme. E a primeira impressão é que eu tenho medo de ir à igreja. Tenho medo porque não é porque não acreditem em Deus, não é porque deixaram de ser cristãos, simplesmente é porque se sentem indignas. As pessoas se sentem indignas de entrar na igreja,
e pensamos, e se vou eu ficar aqui da última, que ninguém me veja, porque, pronto, sentem-se que estas pessoas não são dignas para estar aí. E eu quero dizer às pessoas, nesta situação, que a igreja é como uma mãe. Aliás, é uma mãe que acolhe a todos os seus filhos, e pronto, os acolhe de uma maneira, digamos, com todas as consequências e com todo o peso que traz nas suas costas, de uma maneira simples e misericordiosa, e é assim como deve ser, e é assim como realmente nos convidamos a outros casais nesta situação a integrar a nossa comunidade e a integrar, porque sei que vão ser acompanhadas e vão ser acolhidas, bem seja por o nosso pastor, sejam por as diferentes pastorais que estão dentro da comunidade, bem seja por outros membros da igreja, outros núcleos que existem. Eu quero que saibam que se vão sentir acolhidos, porque essa foi a nossa experiência, assim nos sentimos nós, e convido essas outras pessoas que não importa a carga que tragam nas suas costas, sempre vão ser aceitados e considerados dentro da nossa comunidade e nossa igreja. E mais ainda, pensar que o próprio Padre Morgadinho acabou por nos convidar, precisamente pela nossa situação, para dirigirmos o clube de pais, portanto, das pessoas que tinham filhos na catequese, que foi uma honra para nós, foi uma surpresa, e nós agarramos o desafio e juntámos à nossa volta uma série de pais, muitos deles também em situações irregulares. E acabou por ser um desafio, depois continuado agora pelo Padre Miguel, que há pouco tempo nos conhece, mas que vai sabendo que nós estamos ali sempre guerreiros a dar o melhor de nós próprios. E há uma coisa muito importante que temos que dizer neste momento, e aí nem sabemos se agradecer a um ou outro, ao conjunto dos nossos dois padres, porque eles se complementaram nesta jogada, digamos assim, de fundo, que trazia, usando uma expressão bem portuguesa, água no bico. Ou seja, o Padre Morgadinho, na altura, disse que nos ia auxiliar a voltar à nossa condição de casados e ajudar-nos realmente a refazer a nossa situação. Por questões particulares que não interessa aqui dizer, arrastou-se no tempo essa nossa decisão, até que o Padre Miguel, ao nos convidar para este grupo de pessoas que discute esta exortação, e ao convidar-nos particularmente para este capítulo, acabou por indiretamente nos dar um empurrão para aquele precipício que é voltar realmente a casarmos pela Igreja. E, portanto, nós já devemos dizer que já encetámos, graças a Deus, o nosso processo ainda que de uma forma embrionária, portanto já introduzimos alguns elementos, já entramos em contacto com dois padres doutores canónicos que nos estão a auxiliar dentro do Tribunal Eclesiástico. Estamos numa fase ainda muito embrionária, mas estamos muito, muito confiantes. Rezamos todos os dias para que a situação vá avançar da forma como nós queremos que avance. Queremos agradecer ao Padre Miguel esta matreirice que foi, através da discussão do documento, nos empurrar para a resolução também da nossa situação, que Deus realmente lhe dê todo o amor, porque realmente ele foi fantástico nesta maneira de nos trazer esta nova realidade. E é disto também que se trata na parte depois final, em que se fala aqui das questões das normas, de destrinçar as várias situações, e realmente é uma parte um pouquinho mais complexa que realmente nós não conseguimos, digamos, aqui expor de uma maneira muito fácil, mas realmente dizer que estes juízos negativos sobre uma situação objetiva nunca implicam um juízo sobre a imputabilidade ou culpabilidade das pessoas envolvidas. Portanto, há que ter realmente, como dizia a Isabel muito bem, muito cuidado em rotular estas pessoas e estas situações, e do que se trata na parte final desta exortação é realmente de integrar as pessoas. Há uma frase aqui que eu gostaria muito de ler textualmente,
que é das frases mais bonitas que está neste capítulo, muito simples e muito direta, que diz qualquer coisa como isto. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Portanto, Deus valoriza muitas vezes mais o esforço passo a passo de muitas pessoas ditas frágeis, por comparação com pessoas que vivem, digamos, numa rotina instalada de situação perfeitamente regular, mas saber que Deus está connosco e que a Igreja valoriza realmente estes pequenos passos que todos tentamos dar, é qualquer coisa que nos motiva ainda mais a crescer, a encontrar o nosso espaço dentro da comunidade e, partilhando experiências, especialmente com o nosso pastor, encontrar cada vez mais o caminho em direção à plenitude da graça de Deus. E, portanto, realmente, na parte final, diz o Papa, compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida que não dê lugar a confusão alguma, mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito Santo derrama no meio da fragilidade. Também é uma frase forte. Os pastores que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. Não esqueçamos que o próprio Evangelho nos exige que não julguemos nem condenemos. Não esqueçamos que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para mostrar quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver em misericórdia porque primeiro ela foi usada para connosco. No fundo, na linha do que o Eugênio já tinha dito. Portanto, isto é realmente fundamental nesta parte final da exortação, esta chamada de atenção para compreender, integrar com caridade, com aquela caridade gratuita que nós recebemos e depois encaramos os outros. E isto é realmente muito bonito e deixa-nos com o coração pleno na parte final deste capítulo e deixa-nos com a certeza de que este Papa realmente nos acolhe com aquele amor misericordioso que é tão característico seu e que ele, obviamente, incute na nossa Igreja dos nossos dias. Eu não sei também se posso dizer mais alguma coisa, eu não sei bem quem é que está a controlar o tempo, mas eu queria só acrescentar mais duas ideias. Uma delas está relacionada também com tudo o que agora o Paulo acabou de dizer, e eu estava aqui a pensar que nós tivemos a possibilidade de, nesta hora que estamos à conversa, tornar o capítulo 8º vivo. Ou seja, uma coisa é nós falarmos sobre a teoria das coisas, não é? Claro. Falarmos teoricamente e utilizarmos as palavras certas e as citações corretas. Outra coisa é nós tocarmos a vida concreta das pessoas. E, portanto, a sensação que eu tive aqui a ouvir pela segunda vez, mas o Paulo e a Magi, foi: este é o capítulo 8º a acontecer. Exato. Este é o capítulo 8º a acontecer. E isso é uma graça, que pronto, acontece, é a graça de Deus, não é? Pronto. E eu sinto-me grata por poder fazer parte deste momento. A outra ideia vem um bocadinho na sequência do que eu disse há pouco, mas é que eu também não podia deixar de a partilhar com todos. Tudo isto que nós dizemos aqui e que partilhamos, e também já foi dito, não tem nada a ver com o perder o rumo, não é? Ou perder a noção do que nos é pedido, do que está certo. E aquilo que, da minha experiência de vida, eu acabo por concluir é que, e porque graças, se Deus quiser, o Paulo e a Magi vão passar por um processo de nulidade, vão sentir, nós estamos aqui para ajudar no que for preciso também, mas passam-se por ele, não é beber um copo de água, não é uma coisa fácil, não é algo que se faça assim, vamos lá, entre conversas de amigos, como nós estamos aqui. É sério, é pesado,
é intenso, é exigente, obriga-nos muitas vezes a andar para trás na nossa história, a mastigar coisas que se calhar não nos apetecia mastigar. E eu acho que a forma como a Igreja procede está absolutamente correta. É assim que deve ser. Mesmo que seja duro, mesmo que seja exigente, mesmo que faça chorar ou que faça sofrer. Da minha experiência, que passei por isso tudo, eu acho que é assim que deve ser feito. A questão não está aqui. A questão para mim, e já disse isto várias vezes, a questão para mim está antes. O que nós temos que trabalhar, onde nós temos que trabalhar, o que nós temos que fazer enquanto casais, enquanto famílias, é preparar bem o matrimónio. Preparar o melhor possível os matrimónios. O que nós temos que fazer bem e procurar e investir é trabalhar no namoro dos miúdos, dos jovens. É valorizar o noivado, que é uma coisa que hoje em dia até andamos à procura da palavra que já nem a sabemos verbalizar. Né? É tratar do namoro, é tratar dos noivados, é preparar seriamente o casamento pela Igreja. Porque se isso for feito, eu não digo que não continuem a acontecer divórcios, não continuem a acontecer situações intransponíveis, não continuem a acontecer, mas de certeza que as coisas são diferentes. Ou seja, nós não podemos facilitar ao casar pela Igreja, não é? E depois a seguir achar que podemos facilitar a desfazer. Isso é que para mim não faz sentido, não é? Portanto, está correta a forma como se fazem as coisas, e daqui a algum tempo havemos de poder falar os 4 sobre isto. Está correta a forma como se fazem as coisas, muitas vezes não está correta a facilidade com que as pessoas se casam pela Igreja. Acredito que isto também, à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando diferentes e o Padre Miguel vai ouvindo, e de certeza absoluta que hoje em dia as coisas já não são como eram há 5 anos, nem há 10 anos, não é? Porque não faz mal apertar, não faz mal tornar difícil. Não faz mal. Porque depois, mais tarde, nós vimos a perceber como é importante que tenha sido, se calhar, mais difícil casar pela Igreja do que as pessoas pensam. Não é? Quem consegue, eu dei este exemplo e agora me calo, porque eu falo muito. Isto foi quando nós nos casámos pela Igreja, portanto, nós os dois, nós, na verdade, e a nossa equipa de casais sabe isto, em termos de preparação, nós só nos preocupámos com a celebração religiosa. Tudo o resto não valeu nada. Eu agora até acho que valeu de menos, porque devíamos ter sido pessoas mais cuidadosas nessa parte. Mas aquilo que para mim, principalmente para mim, mais do que até para o Eugénio, não é? Aquilo que para mim era fundamental era preparar o melhor possível a celebração religiosa. Porque eu sabia o que é que estava a acontecer, não é? Tinha sentido ali bem, tinha sentido bem. Pronto, eu acho que era com esta reflexão que eu queria terminar. E agora passo aqui ao meu marido, porque eu falo que me farto. Quanto mais cansada estou, mais falo. Eu só vou acrescentar uma coisa muito pequenina, que é para repetir, noutras palavras, aquilo que a Isabel acabou de dizer, porque a Isabel tem dito isto à minha frente a muitos casais que vêm ter connosco, que é, não está errado a Igreja dificultar este processo pelo qual o Paulo e a Magi vão passar. O que esteve errado durante muitos anos foi a facilidade com que concedeu o matrimónio. E por isso, acho que é isto. É isso. Basicamente o que eu queria dizer, certo? Sim, é isso. Mas com esperança e com alegria e com confiança, não é? Claro. Não, aliás, para nós, o desenlace, se hipoteticamente, e nós não avançamos nesta circunstância sem consultarmos algumas pessoas e percebermos qual era a margem de sucesso que poderíamos ter, o que não quer dizer neste momento absolutamente nada ainda, mas temos que estar preparados para tudo. Sim, mas uma coisa é certa, e aqui o Padre Miguel que está presente, não, em termos práticos da entrega à nossa comunidade, nada vai absolutamente mudar, ou seja, nós seremos os mesmos em termos da entrega, seremos obviamente outras pessoas em termos interiores e em termos da nossa relação com Deus, e sentiremos seguramente muito mais felizes e plenos, mas em questões práticas seremos, quanto muito estaremos ainda mais inspirados para fazer mais pela nossa comunidade e receber em troca
tantas bênçãos que recebemos. E não desistiríamos. Pois não. Vamos ter lá à porta, de certeza. Eu, com a vossa permissão, gostaria de terminar lendo textualmente parte do último parágrafo, porque é um remate absolutamente genial, digamos, conciso, prático, quase jornalístico do nosso Santo Padre, que diz: convido os fiéis que vivem situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está a acontecer e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. E convido os pastores a escutar com carinho e serenidade, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista para as ajudar a viver melhor e a reconhecer o seu lugar na Igreja. Isto é realmente genial em termos de fecho, está lá tudo. E, portanto, com esta também eu próprio me calmo e falamos todos, só fala o Padre Miguel. Exatamente. Eu e a minha esposa sentimos muito privilegiados por ter vivido este momento com os nossos queridos convidados e também queremos agradecer ao Padre Miguel realmente o convite digamos, o desafio que nos deixou um bocadinho nervosos, mas... Ao início não deixou nervoso, mas à medida que fomos lendo o capítulo, e os capítulos, os diferentes capítulos, porque não é só este capítulo, são todos os capítulos, porque cada um deles estão entrelaçados, uns levam os outros. Realmente é muito enriquecedor e até para os que veem este programa e possam ver, eu até aconselho ler esse livro tão enriquecedor, tão rico, tão familiar, tão bem escrito, com tanto amor, que é um tesouro para as famílias e abarca muitos temas importantes e eu os convido a quem não tem lido até agora para ler, porque realmente é muito enriquecedor. E a atualidade, não é? A atualidade então deste capítulo, sim, não é? sim. O quanto nós revemos, por um lado, as palavras do Papa e o quanto são certeiras, não é? Mas ao mesmo tempo como nessa expressão muito bonita que vocês usavam, não é? A forma como nos abraçam, não é? Como nós sentimos o abraço do Santo Padre e a compaixão que isso evidencia, não é? Que não é uma qualquer pena ou uma qualquer forma quase distante de lidar com o assunto, não é? Mas é a proximidade do pastor que vem ao encontro, como vocês disseram e muito bem, das suas ovelhas, não é? Daquela que está mais longe, daquela que está mais perto. Essa distância não é relevante, não é? O caminho que o pastor percorre para chegar a cada ovelha é que é relevante, não é? E Nosso Senhor nisso é exímio em percorrê-lo, e por isso sou muito grato também por vos ouvir nesta noite e por acompanhar também, especialmente aqui a Magi e o Paulo também de mais perto aqui na comunidade, e a forma como isso também é, por um lado, um testemunho para mim e a forma como me enriquece, mas também como me ensina e como me exige ser melhor pastor e corresponder cada vez mais àquilo que o Senhor me pede diariamente, né? E deixo só, e não quero tirar-vos o palco de maneira nenhuma, mas deixar este convite que a Magi fazia de forma muito pertinente e que eu quero muito sublinhar, é que de facto descubram sempre na Igreja este espaço de braços abertos, onde há verdadeiramente lugar para todos, não é? Onde o Senhor quer mesmo fazer caminho com cada um a partir da sua situação concreta. Claro que depois é preciso ver o que é possível, o que é que não é, isso faz-se no caminho, mas que descubram sempre estas portas escancaradas, prontas para receber a tudo, este hospital de campanha montado pelo próprio Senhor para que as feridas aos poucos e poucos possam ir sendo saradas, né? Eu dizia isso no início, não são resoluções imediatas, porque as vidas são complexas, cada uma com a sua particularidade, e por isso as medicinas usadas e os remédios usados não podem ser receita universal, né? Tem que ser aplicado a cada um de acordo com as suas
suas necessidades, e por isso que todos possam descobrir na Igreja esse espaço de abertura, de amor, de misericórdia, onde se calhar às vezes a primeira palavra não era aquela palavra esperada, mas onde encontrarão sempre alguém que procurará compreender e ajudar a caminhar e a descobrir mais a presença de Deus e os seus desafios na vida concreta de cada um. Então, só lançar então este desafio aqui das perguntas daqueles que nos acompanham nesta noite, e esperarmos um bocadinho, visto que ainda não temos nenhuma questão. Deviam estar todos muito embevecidos com os vossos testemunhos, e muito bem. É só ver se alguém se chega à frente com alguma pergunta, senão também... Está sexta-feira à noite, Padre Miguel, já está tudo... É verdade, está tudo cansado. É verdade, eu percebo perfeitamente. Mas muito bem. Pois, acho que está tudo muito sossegado. Eu nem estou a acompanhar aqui o direto, portanto nem tenho ideia de quantos é que fomos tendo a acompanhar a nossa conversa. Mas acima de tudo que sirva a muitos, mesmo em diferido, que sirva a muitos para, como a Magi diz, para quererem mergulhar aqui na Amoris Laetitia e verem com os seus próprios olhos também as riquezas aqui das palavras do Santo Padre. É verdade. São mesmo muito, muito ricas. Muito bem, então se calhar terminamos. Certo. Muito bem. Terminamos então o nosso encontro com a oração que o Santo Padre propõe para a preparação do encontro das famílias em Roma em 2022. É sempre uma forma também de rezarmos por esta intenção do Santo Padre e por este encontro em Roma, para que seja também frutuoso e que se estenda com os seus frutos à Igreja Universal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para Te louvar e agradecer pelo grande dom da família. Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimónio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós Te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-Te e responder com alegria à vocação que planeaste para eles, pelos seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos que na carne e no espírito Tu lhes confias, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja como um chamamento para ser protagonista da evangelização, ao serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o encontro mundial das famílias. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigada uma boa noite também. a todos. Obrigada a Boa nós, noite. obrigada aos nossos convidados. Não, nós é que gostámos muito, de vos conhecer. Foi um Muito privilégio. obrigada também. Foi um privilégio. Não, é mútuo. O que precisarem. Tá. Muito bem. Obrigado, meus queridos. Obrigada. Muito bem, boas Obrigada. caminhadas, Obrigado, abraço Miguel. a quem nos acompanha lá em casa. Uma santa noite para todos. Santa noite, obrigada. Obrigado. Boa noite para todos.